Às vezes, ouvimos o Buda ser criticado por ser pessimista. Afinal, as 4 nobres verdades concentram-se no sofrimento. Você olha para a sua visão de mundo e há muitos infernos. A possibilidade de cair no reino dos animais ou dos espíritos famintos é de fato uma possibilidade. Mas então, você olha para as pessoas que ouviram os ensinamentos do Buda enquanto ele ainda estava vivo. Elas consideravam esses ensinamentos uma boa notícia. A boa notícia é que existem coisas que você pode fazer para evitar o sofrimento. Afinal, as 4 nobres verdades não terminam na primeira. São 4. Elas explicam a causa do sofrimento. Dizem que é possível pôr fim ao sofrimento e traçam o caminho. E o caminho para o fim do sofrimento não leva simplesmente a um destino cinzento, monótono, sem sabor. Ele leva à felicidade suprema, à felicidade total. Um estado de consciência que é verdadeiro, bem-aventurado e livre, o mais excelente que existe. As boas notícias do Buda Pense em como o Buda organizou os seus ensinamentos. Quando você observa a si mesmo, percebe que está dividido entre muitos desejos diferentes. Há o desejo de praticar, o desejo de não praticar, o desejo de gratificação imediata e o desejo de felicidade a longo prazo. Existem muitas maneiras diferentes de lidar com esses desejos. Uma maneira muito comum, especialmente na psicologia moderna, é dizer que você deve simplesmente aceitar o fato de que sempre haverá conflito interior. Você tem suas ideias sobre o que deveria fazer para ser respeitado pelos outros. Mas também há coisas que você quer fazer que talvez não sejam tão dignas de respeito. Assim, haverá uma batalha constante entre esses desejos. Uma batalha que nunca é realmente resolvida. Essa é uma abordagem possível para o problema. Você precisa superar as suas neuroses e depois aceitar as misérias normais de ser um ser humano em conflito. Essa é uma abordagem bastante deprimente. Isso sim é pessimista. Depois, há pessoas que percebem que, para cada desejo, você tem uma percepção diferente de quem é. Então, dizem que a solução deve ser descobrir quem você é, de fato, sob todas essas diferentes percepções de si mesmo, e a partir daí, decidir o que deveria desejar. Mas quanta concordância existe no mundo sobre as ideias a respeito de quem você é. Você é o produto de um Deus Criador. É o resultado de diferentes forças sociais? Como o Buda apontou, se você tenta definir a si mesmo, você se limita. Se disser que é apenas um ser animal, um ser condicionado que, por acaso, possui alguma consciência? O que um ser desse tipo pode realmente conhecer? Que tipo de felicidade poderia encontrar? Muito pouca. Como um estudioso budista me disse certa vez, afinal, somos seres condicionados, então, como poderíamos conhecer algo que não seja condicionado? Essa é uma forma de começar definindo quem você é, o que você é, e então tentar descobrir o que pode conhecer, o que deve desejar, com base nessa definição. Tudo isso é bastante limitado. E limitante? Depois, há aqueles que dizem: o Buda ensinou que, no fundo,
não há ninguém. Então, você é um nada. Isso é ainda pior. O que um nada pode fazer? Mas essa não era de forma alguma a abordagem do Buda. Em vez de começar com onde você está, ele começava com onde você deveria ir. O que seria o melhor a desejar? Felicidade total, segura, inalterável, inofensiva. O próximo passo a descobrir foi: será que uma felicidade assim existe? E existe um caminho para chegar lá? Ele decidiu tentar responder a essas perguntas. Qualquer noção que pudesse ter tido de si mesmo antes de fixar esse objetivo, ele percebeu que teria de ajustá-la para que se adequasse a essa meta. Para lidar com todos os seus diferentes eus interiores, precisava decidir quais manter como parte do caminho e quais deixar de lado. Ele experimentou diferentes caminhos para alcançar esse objetivo e chegou a respostas variadas, mas finalmente encontrou um caminho que funcionava. E a resposta que esse caminho lhe deu foi: sim, existe essa felicidade, e ela pode ser encontrada através do próprio esforço, a partir do seu grande desejo, da sua determinação em encontrar a verdade suprema, a felicidade suprema. E, ao finalmente encontrá-la, ele desenvolveu novas ideias sobre que tipo de eu seria útil ao longo desse caminho, de forma provisória. A sensação de que você é competente para fazer isso é realmente importante. Isso aparece em muitos de seus ensinamentos. Havia muitas pessoas em sua época que se sentiam totalmente incapazes. Há a história de um pária que o Buda viu ter potencial. O pária caminhava pela rua e viu o Buda aproximando-se. Tentou, então, sair do caminho. O Buda chegava cada vez mais perto e o pária se encostava cada vez mais na parede, tentando tornar-se o menor possível. Isso lhe dá uma ideia de quão miserável era a vida de um pária naqueles tempos. Então, ele finalmente percebe que o Buda queria falar com ele. O Buda lhe ensina, e ele torna-se um discípulo nobre. O Buda procurava todas as oportunidades para encorajar as pessoas. Portanto, sim, você pode fazer isso. Como ele disse, se fosse impossível abandonar as qualidades inábeis, ele não as teria ensinado. Se fosse impossível desenvolver qualidades hábeis, ele também não as teria ensinado. Mas é porque isso é possível e porque é para o seu bem que ele ensinou essas coisas. A sua preocupação como mestre era sempre dar às pessoas a confiança de que elas poderiam fazer isso. Como ele disse, ao ouvir um ensinamento do Dhamma, tenha cuidado para não desprezar o orador, não desprezar o Dhamma e não desprezar a si mesmo. Se você desprezar a si mesmo, deixará a palestra passar em branco. Dirá: bem, isso não é para mim, é para outra pessoa. Mas ela deve se aplicar a você de alguma forma. Então, ouça com atenção. Certa vez, ele ensinou assassinos contratados. O homem que havia sido contratado para matá-lo. Depois, aqueles que tinham sido contratados para matar o assassino. E depois, as pessoas que haviam sido contratadas para matar esses últimos. Ele conseguiu ensiná-los a alcançar o olho do Dhamma.
ele ensinou Angulimala, o bandido que havia matado muitas pessoas, a tal ponto que o rei tinha medo dele. Se essas pessoas puderam ser ensinadas, então você também pode ser ensinado. Essa é uma parte importante do eu que você precisa cultivar para praticar. O sentimento de que é capaz de fazer isso e que desfrutará dos resultados. Como disse o Buda, se você pensa que há qualquer traço de sofrimento ou decepção em Nibbana, isso é uma visão errada. Essa é a sua garantia de que isso será realmente bom. Pense no exemplo que ele apresentou. Se existisse um acordo em que alguém o espetasse com 300 lanças todos os dias, 100 lanças pela manhã, 100 ao meio-dia e 100 à noite, durante 100 anos, e então, no final, você fosse garantido de alcançar a entrada na corrente. Stream Entry. Ele disse que ainda assim seria um bom negócio. Valeria a pena aceitar. E quando a entrada na corrente chegasse, você não acreditaria que a havia alcançado através da dor. A experiência apagaria completamente qualquer lembrança do sofrimento que havia passado. Portanto, sim, você vai gostar disso. E, finalmente, é preciso ter a noção de que é capaz de aprender com as próprias ações, porque esse é um treinamento autodirigido. O Buda dá instruções, mas muitas vezes essas instruções são como enigmas. Inspire e expire consciente de todo o corpo. Como se faz isso? Como se relacionar com o corpo inteiro? A maioria de nós foca numa parte do corpo de cada vez. É preciso treino para estar consciente do corpo inteiro ao mesmo tempo e permitir que uma sensação de leveza se espalhe por todo ele. Ele oferece ideias sobre o que é possível, mas cabe a você descobrir como realizar essas coisas. Ele também lhe dá o exemplo de que foi capaz de fazê-lo por si mesmo e de que ensinou outras pessoas a fazê-lo também. Portanto, você pode usar a sua engenhosidade e descobrir por conta própria que deve haver uma maneira de fazer isso. É como desmontar um mecanismo para entender como ele foi feito. Você se pergunta: como será que construíram isto? Então, o desmonta peça por peça. E só o fato de saber que alguém conseguiu fazê-lo já deve lhe dar confiança. Sim, eu também posso fazer isso. Afinal, é isso que o Buda quer que você faça. Não apenas aceitar o que ele ensinou, mas também desenvolver a sua própria sensibilidade. Sensibilidade ao que está a fazer. Sensibilidade aos resultados. Sensibilidade a qualquer perturbação, a qualquer tensão ou sofrimento que possa surgir como consequência das suas ações. Foi assim que ele próprio conseguiu ir além, por exemplo, do primeiro jhana, avançar para níveis mais altos de concentração e depois ultrapassar até os próprios níveis de concentração, desenvolvendo a sua própria sensibilidade. Portanto, pode-se dizer que o treino é um treino de sensibilidade. Mas não se trata de ser sensível ao que você simplesmente sente ou ao que as suas emoções dizem. Você está aprendendo a ser sensível ao que faz. E há ligação entre o que faz e o nível de leveza ou de dor,
de sofrimento ou de prazer que pode sentir como resultado. A partir daí, aprenda a ajustar essas conexões até obter algo bom. Esse é o tipo de sensibilidade que estou a tentar desenvolver. Portanto, pelo bem do caminho e pelo bem da meta, esses são os diferentes eus que você assume. Você pode dizer: mas eu tenho outros eus de que sou muito protetor. Os que querem ser preguiçosos, os que não querem fazer nenhum esforço. Mas por que você quer protegê-los? O que eles já lhe deram? Aprenda a identificar os potenciais de eus fortes e confiantes dentro de si. Eles estão aí. Dê-lhes espaço. Dê-lhes uma oportunidade de se manifestarem. É isso que torna a abordagem do Buda tão especial. Em vez de tentar descobrir quem é o seu eu unitário e, a partir daí, decidir como unificar os seus desejos, ele basicamente pergunta: qual seria a coisa mais extraordinária a desejar? Qual seria o melhor possível desejo? Então, use as suas várias formas de construir um senso de eu para ajudar a realizar esse desejo, para ajudar a alcançar a meta. O Buda não era o tipo de pessoa que começava a partir de primeiros princípios. Ele começava com um objetivo, o lugar para onde queria levá-lo. Tudo nos seus ensinamentos faz sentido em relação a esse objetivo. E é um objetivo que você pode alcançar. Essa é a boa notícia. É por isso que o ensinamento não é, de modo algum, pessimista. E por isso, também, as pessoas na época do Buda o viam como uma boa notícia.